Bom, eu acredito que vocês conhecem ou já viram Peanuts. Talvez pelo nome você não lembre muito, pois aquele também é conhecido como Snoopy, Charlie Brown, Minduim e por aí vai. Para quem me acompanha há um tempinho, deve saber que esse é o meu desenho favorito. Eu simplesmente adoro esse desenho. E hoje, dia 2 de outubro de 2024, completa 74 anos de que esse desenho foi criado. E como uma forma de homenagear esse desenho, eu descobri que existem dois icebergs sobre Peanuts, feitos pela Julia Sabin e Zachary Boy, e um vídeo explicando sobre o iceberg, feito pelo Shinigami 518. Porém, ambos estão em outra linguagem, e quando fui procurar pela versão brasileira, não achei nada falando sobre. E vendo essa situação toda, eu pensei comigo mesmo, se não tem um iceberg brasileiro falando de Peanuts, eu farei o meu. E bem amigos, esse é o iceberg de Peanuts, porém brasileiro. Bom, eu acho que todo mundo sabe o que é um iceberg, porém tem alguns que não são todo mundo e não deve saber muito o que é um iceberg. Mas em resumo, um iceberg na internet é um termo que as pessoas usam para descrever tais coisas sobre um assunto. Para cima, tendo coisas que todo mundo conhece e conforme vamos descendo, tem coisas mais secretas e menos conhecidas sobre um determinado assunto. Em resumo, é basicamente isso. Porém, o meu iceberg terá algumas mudanças. Como esse iceberg que eu peguei é longo demais, eu tive que descartar alguns tópicos que estavam neles, pois muita coisa que eu fui procurar eu não achei tantos resultados sobre, ou só não achei interessante o suficiente para pôr nesse vídeo. Porém, eu peguei algumas coisas do segundo iceberg e algumas coisas que eu sei, e decidi juntar tudo em um só. E se vocês gostarem desse vídeo, eu posso fazer uma versão somente com os tópicos descartados. Enfim, depois dessa palestra sobre iceberg, vamos nos aprofundar no iceberg de Peanuts. Pegue seus amendoins e vamos embarcar. Charles Moore Schulz foi um cartunista norte-americano, escrevendo diversas histórias, e a sua principal obra, Peanuts. Ele nasceu no dia 26 de novembro de 1922 e infelizmente partiu em 12 de fevereiro de 2000. Com 77 anos, ele infelizmente partiu por conta de um ataque cardíaco. Peanuts já teve diversos especiais, e tem especial de tudo. Especial de Natal? Tem. Especial de Halloween? Tem. Especial de Dia de Ação de Graças? Tem. E existem vários outros que você pode achar por aí na internet. Como o desenho está há 74 anos no ar, obviamente já tiveram muitos produtos, e com eles os filmes, tanto que alguns dos especiais são considerados filmes, mas eu não conto alguns, pois parecem só mais um episódio qualquer, mas se tu considera como um filme, bom pra você. Apple TV é um serviço de streaming feito pela Apple, e nele todos os episódios especiais de Peanuts estão lá. Tem alguns originais, inclusive. Então se você quiser ver tudo de Peanuts legalmente, tá lá na Apple TV. Vale lembrar que isso aqui não é propaganda de graça do streaming, hein? Woodstock é um passarinho amarelo e melhor amigo de Snoopy, sempre aparecendo em algo que envolve o próprio Snoopy em si. Bem no início de Peanuts, antes dele ser o que é conhecido hoje, antes ele só aparecia em jornais. Isso é bem comum em desenhos antigos. Turma da Mônica, antes de ser o que é hoje, só aparecia em jornais. Então isso é bastante comum, e ambos aparecem até em provas de alguma linguagem. Peanuts ou Turma da Mônica já apareceu em uma prova sua e eu sei disso.
Peanuts possui muitos personagens, e muitos mesmos. No iceberg da Julie Sabin, tem muitos tópicos só sobre personagens. Alguns só foram criados para dar um elemento a mais um desenho, ou para uma tirinha mesmo. E os personagens principais são basicamente eles: Snoopy, Charlie Brown, Woodstock, Lucy, Linus, Patty, Pimentinha, Marcy e Franklin. E provavelmente mais alguns personagens que eu esqueci. Como eu disse anteriormente, alguns personagens só são para dar um elemento, ou só foi para uma cena, e por isso já existiram vários e vários personagens secundários. Mas eu não vou falar dos secundários aqui, pois são muitos, e se eu fosse falar, eu acho que vocês não iriam aguentar. Mas com uma fácil pesquisa, você acha mais detalhadamente sobre, e alguns vão ser citados durante o iceberg. Joey Cool. O que falar sobre esse cara? Eu acredito que ele seja um personagem muito conhecido por vocês, pois tem estampas dele, desenhos, wallpapers e entre outros, mas talvez pelo nome você não se lembra quem ele é, mas como imagem eu acho que você se lembra dele, e ele é nada mais, nada menos do que o próprio Snoopy, só que com um casaco com o próprio nome e um óculos de sol, e fazendo uma pose maneira se apoiando numa árvore. Outra coisa que é muito conhecida é a icônica piada da bola. Bom, a Lucy chama a Charlie para chutar uma bola de futebol americano, e o Charlie vai correndo para pegar impulso para chutar. Porém a Lucy é interrompida com algo e tira a bola do meio, e faz o Charlie voar para longe, fazendo assim o coitado nunca chutar a bola. Ao mesmo tempo que isso é engraçado, é triste também. Franklin foi o primeiro personagem negro a estrear em Peanuts. Ele foi apresentado em 31 de julho de 1968, e sua história é bem interessante. Vale lembrar que em 1968, o racismo ainda era muito forte nos Estados Unidos, e isso só estava piorando depois da morte de Martin Luther King Jr. E no dia 15 de abril do mesmo ano, uma professora de Los Angeles chamada Harriet Glickman escreveu uma carta para Schultz, pedindo para colocar um personagem negro nas tirinhas. Ele decidiu que estava na hora de colocar mesmo um personagem negro. Então, Franklin surgiu, sendo amigo de Charlie Brown, e a sua primeira aparição foi com Charlie Brown em uma praia, e ambos falam a respeito sobre seus pais. Se você quiser ler a tirinha, pause o vídeo para ler. NASA é uma agência dos Estados Unidos que explora o espaço sideral, e a Peanuts tem uma grande parceria há anos, tanto que tem uma estátua do Snoopy de astronauta, já mandaram uma pelúcia dele para a Lua, para uma missão até que recente, fizeram um desenho do Snoopy indo para o espaço, mostrando para as pessoas como é ser astronauta ir para o espaço, e já teve até uma missão do Apollo envolvendo o Snoopy, porém eu vou entrar em detalhes sobre lá na 8ª camada. Com o passar dos anos, fomos revelados que o Snoopy nasceu numa fazenda chamada Fazenda de Cães Daisy Will, e dizem que ele tem 7 irmãos no total, sendo eles Andy, Belly, Marbles, Olaf e Spike, e outros 2 que nunca fomos mostrados nos quadrinhos e nos desenhos. O motivo? Eu não faço a mínima ideia. Planeta Snoopy é um lugar temático de Peanuts, mas só tá em alguns parques de diversão da Cedar Fair. Porém, não tem nenhum parque aqui no Brasil, pelo menos no momento que eu tô gravando isso. Você é um Bom Homem, Charlie Brown foi um musical de 1967, feito pelo Clark Gessner, e eu não achei tanta informação sobre. Por que Charlie Brown? Porque foi mais um especial. Porém, como todo especial é algo alegre e leve, esse foi bem profundo e triste, contando sobre uma menina chamada Janice que foi diagnosticada com câncer, e também mostra como é um tratamento dessa doença cruel. O gato da casa ao lado é mais um dos personagens que já apareceu em Peanuts. Normalmente ele aparece quando Snoopy fala algo sobre amigos, e tem vezes que o gato apronta com as tirinhas e com o próprio Snoopy.
Normalmente, quando algo é sucesso, as empresas vão atrás desses sucessos para gerar mais fama e lucro. E é claro que Peanuts não ficou de fora disso. E já tiveram vários comerciais de Peanuts, até com a Ford. E que inclusive já fizeram até um comercial que tinha cigarrinhos de chocolate. Mas pode ficar tranquilo aí, que era só uma promoção da Ford. Que se você comprasse um carro, você ganharia um charuto de verdade, mas se você viesse com seu filho, ele ganharia um de chocolate. Isso aí foi bem engraçado na época. Sim, Peanuts já teve jogos, e são até que bastante. E tem alguns que são de celular e estão disponíveis na Play Store. Tem o Bubble Shooter Snoop Pop, que é só mais um jogo genérico de estourar bolinha. E tem também o Cidade de Snoopy, que também é um jogo genérico de construir a sua vila. E o último é Snoop Spot the Difference, que é um jogo de puzzle. E pelo que eu entendi, você tem que achar alguns erros que estão nas imagens. É o que eu entendi, pelo menos. Bom, no início desse iceberg, eu tinha falado para vocês prepararem seus amendoins. E caso vocês ainda não tenham entendido, Peanuts significa amendoins. Isso mesmo, amendoins. E isso tem uma origem, e essa história também é interessante. Bom, no início de Peanuts, ela era intitulada de Little Folks. Porém, a empresa que entregava tudo para os jornais achou o título muito parecido com outra tirinha, chamada Little Folks. E como a empresa não queria brigas, mudou o nome para Peanuts, que é uma referência a um programa de TV, que era conhecido como Huge Dude. E nesse programa aí, a plateia eram crianças, que só recebiam e comiam amendoins. E a empresa achou isso tão legal que decidiu intitular a obra de shows de Peanuts, e é graças à plateia do amendoim que conhecemos esses quadrinhos chamados Peanuts. Bom, essa seria a menor camada desse iceberg, pois eu não achei tanta coisa daí interessante, ou não achei nada falando sobre. E tive que pegar algumas coisas que eu sabia, pois não queria uma camada só com 2 tópicos. Então provavelmente essa camada vai ser rapidinha também. Bom, para um tópico onde seu título são números específicos, isso pode parecer muita coisa. Pode ser um código, um número, um telefone, um endereço e etc. Mas não é nada disso. 55.595.472, ou somente 5, é um personagem qualquer. E ele só é conhecido por causa do seu nome estranho. E que inclusive ele tem umas gêmeas, 3 e 4. Bem numeral isso aí. Só pelo título, já vimos que é um especial de 40 anos, e ele é um documentário de 1990. Tem uma cena num especial de Dia de Ação de Graças, onde o Snoopy tá preparando um peru, e estranhamente oferece um pedaço pro Woodstock, e ele aceita, numa boa, e isso virou uma teoria no Reddit. Porém, com uma pesquisa minha, eu descobri que isso até que é normal alguns pássaros comerem outros tipos de pássaros. Até o Ben-TV come outros pássaros. Charles Schulz gostou e amou seus quadrinhos, porém, ele só não gostou do título da sua maior obra, Peanuts. Como eu tinha falado na camada anterior, tiveram que mudar o título da obra, pois não queriam brigas com outra tirinha. Porém, quando iriam mudar o nome, fizeram uma reunião sem a presença de Charles, e é óbvio que ele detestou esse nome, pois Peanuts é amendoins, e ele já deixou claro diversas vezes que ele odiava esse nome, e dá até pra entender o porquê. Imagina que você tá nos Estados Unidos e você vai numa banca de jornais e pede um jornal com Peanuts. Se o jornaleiro entender, ele vai te entregar um jornal que tem as tirinhas chamada Peanuts. Porém, se ele não entende a mensagem, ele pode achar que você quer jornal com amendoins. E meio que isso também pode acontecer no Brasil, se você chamava as tirinhas de amendoim. E um fato sobre essa tradução é que na dublagem brasileira do desenho, tem cenas que a Patty Pimentinha chama o Charlie Brown de amendoim. Amendoim, o que você está fazendo no meu lugar? Muito bem, amendoim. De agora em diante vai ser assim. 3. Está me contradizendo, amendoim? Oi, amendoim. Oi, Pet Pimentinha. Oi, Franklin.
Young Pillars, ou Pilares Jovens, foram tirinhas escritas e desenhadas pelo Charles Schulz, de 1956 até 1965, e diferente de Peanuts, os personagens são adolescentes e tinham religiões, porque elas eram de igrejas de Deus. E o que isso tem a ver com Peanuts? É bem simples, na verdade. Muitos na época anunciavam e diziam que essas tirinhas seriam a turma toda, só que crescida, sendo adolescentes. Porém, não sabemos se isso é real. Mas provavelmente Young Pillars não tem nenhuma ligação com Peanuts. Joey foi um jogador de beisebol, e ele era um dos jogadores favoritos de Schulz, e ele já foi mencionado em Peanuts, porém com um nome diferente, Joseph Chilabotnik. Charlotte Brown foi uma personagem secundária, sendo uma menina bem mandona, desagradável e bem barulhenta, e foi muito criticada e polêmica, com apenas 10 aparições, e a forma que ela se despediu foi muito estranho, mas eu só entrarei em detalhes na camada 8 também. Bom, o que falar sobre isso? Basicamente aí é um filme da vida real com desenhos. É tipo Space Jam, só que esse filme é mais antigo. Bom, esse filme conta que o Spike, mesmo irmão do Snoopy, assina por uma garota que dirige um carro vermelho todos os dias. Vai lembrar que não tem nenhuma participação do Charlie Brown no filme, mesmo colocando o nome dele no filme. E pelas minhas pesquisas, basicamente é isso que tem a ver com Peanuts. Megumi Hayashibara é uma cantora pop japonesa e ela já fez algumas dublagens. Ela já dublou a Rei Ayanami, Pen Pen, Hello Kitty e entre outros. E ela já dublou a Marcy. Apenas um Jogo foi só mais um quadrinho feito pelo Schulz. Esses quadrinhos eram mais ligados para jogos e esportes, com apenas 1 ano e 2 meses de duração. Seus traços lembram bastante e parecem muito com as crianças de Peanuts, porém a maioria aí é tudo adulto. Como eu tinha falado 5 camadas atrás, uma piada que é bem popular é a piada da bola. E infelizmente Charlie Brown nunca chutou a bola oficialmente. E depois de encerrar com Peanuts em tirinhas, Schulz disse em algumas entrevistas que se arrependeu de nunca ter feito Charlie Brown chutando a bola. Bem triste. Bom, essa camada seria a menor camada do iceberg, com apenas um tópico que eu achei interessante. Porém eu não queria algo tão curto assim, então eu peguei algumas coisas que eram pra estar em cima e movi pra cá. Mas peguei coisas mais interessantes também, pelo menos pra mim. Apollo 10 foi a 4ª missão do programa Apollo, e Snoopy e Charlie Brown foram uma referência dessa missão. A missão era basicamente o seguinte: um módulo lunar, que era chamado de Snoopy, sairia do módulo de comando chamado Charlie Brown, e o módulo lunar iria dar meio que uma volta na Lua, e depois teria que voltar para o módulo de comando, e depois disso apareceria uma imagem do Charlie Brown abraçando Snoopy com trajes de astronauta. Bem fofo isso aí. Mas deixa eu explicar o porquê do envolvimento. Bom, o módulo lunar realmente se chamava Snoopy, pois essa palavra também pode significar algo do tipo bisbilhotagem. E como se chamava Snoopy, obviamente aproveitaram e chamaram o módulo de comando de Charlie Brown. Como eu disse há 2 camadas atrás, a despedida dela foi muito estranha, pois muitos leitores detestavam ela, e com várias críticas sobre ela, Schulz decidiu parar com ela, e ele escreveu uma carta-resposta dizendo que ela seria apagada das tirinhas, e do lado temos um desenho dela com um machado em sua cabeça. Desde então, ela nunca mais foi inserida em nada do desenho. Sim, Peanuts já esteve na Nickelodeon, passando alguns dos seus episódios durante 1998 até os anos 2000. E uma coisa que eu acho estranho nisso é uma imagem sobre o programa. Embaixo do título tá a turminha, só que com cara de estar envergonhados, como se fosse a primeira vez deles se apresentando em público. Porém, com a qualidade da imagem, parece que o rosto de Charlie Brown está danificado, parecendo o Jeff the Killer.
Mas não é nada disso, ele tá apenas sorrindo nervoso com as bochechas coradas. Segundo informações da Vox, o filme de 2015 é bom, porém tem alguns erros que fazem o filme não ser canônico. Pois grande parte do filme se passa em uma escola, com Charlie Brown tentando falar com a garotinha ruiva e mostrar que ele é legal. E com grande parte do filme tendo a mesma ideia e está na mesma sala e escola, sendo que ambos são de bairros diferentes. Enfim, não entrarei em detalhes sobre a matéria. Se você quiser ver ela completa, eu vou deixar um link aí na descrição. Mas na minha opinião, eu não me importo se isso é canônico ou não. Eu acho que eles só queriam tentar fazer algo novo e conseguiram fazer muito bem. Mas aí fica a opinião de quem assistiu. Se você gostou ou não, bom pra você. Bom, estamos na penúltima camada do iceberg. E nessa camada, vamos ver algumas teorias e piadas envolvendo o desenho. São bem bobinhos, porém interessantes. Corra pela sua vida, Charlie Brown é um filme onde Charlie Brown e sua turma vão para um acampamento e vão para uma corrida para enfrentar alguns valentões, arriscando suas vidas. Pela sinopse, parece ser algo bem diferente do comum de Peanuts. Você pode ver trailers e trechos aí no YouTube, ou então você pode comprar na Amazon por $4 ou R$19,72 no momento que eu gravo esse vídeo. Mas infelizmente só achei tudo em inglês, provavelmente a versão traduzida virou uma lost media. Essa é uma teoria feita pelos fãs, pois sempre que tem uma cena sobre elas, a maioria das vezes as duas estão juntas, e faz o povo pensar que elas são lésbicas. Mas com minhas pesquisas, aparentemente elas não são lésbicas, apenas melhores amigas. Essa é mais uma teoria, pois se você olhar todos os personagens de Peanuts, Charlie Brown é o único que não tem tanto cabelo, com apenas 2 fios. Faz o povo pensar que ele tem câncer, basicamente. Só que com mais pesquisas minhas, não, ele não tem câncer. Charles decidiu deixar ele careca para ser uma marca registrada dele. E é só isso. Family Guy já fez piadas sobre o desenho também, e uma delas é uma paródia sobre a piada da bola, com Lucy fazendo ela mais uma vez com Charlie, até que o Peter aparece e dá uma bronca em Lucy, e que bronca, hein? Até que ele faz ela deixar o Charlie chutar a bola. Porém, não tem só essas piadas envolvendo Peanuts, tem mais algumas que você acha por aí na internet também. Bom, se você for sensível com sangue e coisas do tipo, recomendo você pular para a última camada. Me Entregue a Cabeça de Charlie Brown é uma paródia do desenho. Ela mostra que um líder está chamando Linus, Lucy e o pianista irem atrás de Charlie Brown e pegar sua cabeça. E assim, eles torturam Charlie Brown. E quando eles estavam prestes a matá-lo, ele puxa uma arma e começa a atirar em todos que estão ao seu redor. E depois aparecem outros desenhos sofrendo com um sangue bastante exagerado. Depois disso, mostra ele com uma garotinha, provavelmente sendo a garotinha ruiva. E o curta acaba, e começa os créditos. E bem no final falam que não querem desmanchar o desenho nem nada, apenas uma sátira do desenho. E um fato curioso sobre é que o produtor desse curta é Jim Herdon. E ele já dirigiu grandes sucessos da Disney e Pixar. Então da próxima vez que você vê um desses filmes, lembre-se que um dos diretores já fez um curta sobre matar o Charlie Brown. Bom, já estamos na última camada do iceberg. E se você tá vendo o vídeo até aqui, eu agradeço de coração, viu? Muito obrigado. Esse é o primeiro beijo, Charlie Brown. É o 16º especial do desenho. E nele, vimos pela primeira vez a garotinha ruiva, pois antes ela só era mencionada nos quadrinhos. Na sinopse do especial, Charlie Brown e sua turma vão competir em um jogo. E em seguida terão um baile, onde os meninos serão escoltas da rainha do baile. Para a sorte do Charlie Brown, a garotinha ruiva é a rainha. E quando chega a noite, os dois se encontram no meio da festa, e o Charlie Brown dá um beijo nela. Isso foi algo tão feliz que deixou ele sonhando acordado. Literalmente, porque era um sonho. Se você quiser assistir, você pode ver esse especial na Apple TV.
Most Offensive Videos, ou Mais Vídeos Ofensivos, foi uma série de redublagem do desenho, porém com algumas frases ofensivas. O cara que redublou isso obviamente fez por piada, pois elas são nível Leolins. E se você quiser ver elas, felizmente só tem em inglês e não tem nenhuma tradução por aqui, ainda bem. Maurício de Souza é um cartunista e empresário brasileiro, responsável por fazer a Turma da Mônica. Em 1966, Maurício criou Nicodemo, um personagem que era muito levado e com um humor sarcástico, que via um problema na frente dele, e ao invés de ajudar, ele só piorava. E uma dessas tirinhas, ele estava em um zoológico, e viu uma placa dizendo para não darem comida ao elefante. Nico, vendo isso, decidiu dar o Charlie Brown pro elefante comer. Eu não sei se Maurício fez isso para provocar ou só tava zoando com o fato do desenho ser amendoim, mas é bem louco imaginar Maurício zoando com Peanuts. Weapon Brawl foi uma história em quadrinhos escritas em 2002. Ela ironiza os personagens de Peanuts, trazendo o estilo de algo adulto e sombrio, com Charlie Brown sendo alguém grande, forte e com um braço de metal. Se você gosta de HQ e coisas desse tipo, talvez você goste delas. E para concluir esse iceberg, Peter Robbins foi um ator, e ficou conhecido como o primeiro dublador do Charlie Brown nos anos 60. E infelizmente aos 65 anos, Peter Robbins morreu no dia 18 de janeiro de 2022. Sua família diz que ele cometeu suicídio. Isso é bem triste se for parar para pensar, pois mesmo ele não sendo conhecido em outros países, ele pode ter marcado a infância de muitos naquele tempo, sendo a primeira voz de um personagem conhecido mundialmente. Descanse em paz, Peter Robbins. E esse foi o meu iceberg de Peanuts, em homenagem ao Charlie Schulz e sua obra que hoje faz 74 anos de existência. Se eu cometi algum erro em algum tópico, podem corrigir nos comentários. Eu sei que eu deixei muita coisa pra falar nesse iceberg, mas se vocês gostarem, eu posso fazer um segundo iceberg mais pra frente. Enfim, esse foi o vídeo. E é isso. Tchau.